Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Débora, e hoje nós vamos, né, para a nossa última aula da disciplina de especialidades odontológicas, tá? Nós já falamos um pouquinho das especialidades no geral, certo? E também já aprofundamos, nossos conhecimentos em algumas das especialidades, né, que são mais trabalhadas em consultório, que são mais fáceis de se encontrar no nosso cotidiano, né? E aí hoje eu vou finalizar com algumas outras especialidades, tá? E dar uma visão geral também de algumas que eu não mencionarei no slide em si, mas assim, vou trazer algum tipo de conhecimento sobre elas, tá? No livro que eu sempre estou falando para vocês, fala de diversas outras especialidades para quem quiser estudar bem certinho, quem se interessar, né, por alguma outra que eu não falei. E aí vocês podem conferir lá, né, fazer essa leitura. Como também tem diversos materiais na internet, eu tenho alguns e sempre fico disposta, né, a disponibilizar para quem vem falar comigo. Vocês às vezes vêm tirar dúvidas e é bem legal isso, a gente pode interagir, tá? E aí falar um pouquinho sobre algumas outras. Então, deixa eu compartilhar. Então, nossa aula, tá, agora vai abordar temas tanto da ortodontia, né, como da pediatria e da odontologia para pacientes com necessidades especiais. Se vocês perceberam, né, eu sempre separei em bloquinhos que são especialidades que acabam tendo uma certa interação. Então, por exemplo, o primeiro bloco foi cirurgia e endo, né? E são disciplinas que acabam interagindo bastante. Então, quando o dente não dá para fazer endo de jeito nenhum, ele vai para a cirurgia, né? E e aí elas acabam interagindo, às vezes tem alguma cirurgia paraendodôntica, né? Então eu coloquei essas duas num bloco. Temos também, né, o bloquinho que eu fiz, que era a parte mais estética, reabilitadora. Então, toda a parte de dentística, de prótese, de implante e de periodontia, que acabam atuando muito em conjunto, tá? E aí, por último, eu trouxe, né, essa disciplina que é bem voltada para a maloclusão, né, para essa parte de promoção, prevenção de saúde, que é tão importante na nossa infância. É super importante bater na tecla dos hábitos, né, de crianças, que as crianças consigam desenvolver esse hábito de cuidar bem da higiene e tudo mais, porque isso vai prevenir muitos problemas futuros, né? E aí evita que a pessoa vá necessitar, por exemplo, de uma endo, de uma cirurgia, né? Se ela desenvolveu hábitos legais na infância, tem uma dieta ok, né? Sempre escova os dentes, usa fio dental. Aprendeu isso ao longo da infância, ela vai ter uma saúde bucal ok, tá? Pelo menos é isso que espera-se. Claro que existem vários outros fatores. Mas aí, tendo toda essa conscientização, preveniria, né? Acarretaria menos problemas futuros, tá? E isso impacta em várias coisas, né? Não é apenas na saúde do indivíduo, impacta também, por exemplo, em menos gastos para o sistema de saúde, investir em problemas como reabilitação, tá? E várias outras coisas. Então, vocês vão ver como é importante essa parte de odontopediatria, né? De promoção. A parte de ortodontia também, tem uma parte da ortodontia que ela preventiva, né, interceptativa, que ela age antes que o problema venha a se desenvolver muito. Mas a gente vai falar aqui nas aulas com os slides e aí vocês vão entender certinho, tá? Então, sempre deixo meus dados, né, tudo certinho. E aí eu trouxe primeiramente nessa parte de ortodontia e também de ortopedia funcional dos maxilares, tá? Essa ortopedia, muitas vezes, a gente acaba vendo na parte mesmo da odontopediatria. A gente consegue ver uma parte dela também, porque muitas pessoas, estudiosos, né, até os próprios profissionais, acabam utilizando ela muito em crianças, né? Nessa parte de ortopedia mais interceptativa. Então, por exemplo, para fazer uma expansão na maxila, tentar corrigir algum problema antes que ele tenha uma sequela maior. Mas a gente vê mais na frente, tá? E aí, um pouquinho, né, do porquê utilizar a ortodontia. Então, assim, odonto não é só dente, que muita gente acaba
pensando, né, que é restaurar dente, tratar dente e tudo mais. E existem todas as estruturas anexas, né? Tem tecido mole, tem glândula, tem músculo, né? E também temos que pensar na parte óssea, né? A parte tanto de desenvolvimento, né? Da arcada em si, da oclusão. Eu não sei se vocês têm aula de oclusão, já tiveram ou vão ter, então vocês vão entender que existe toda uma oclusão correta, né? Tem chave, tem fechamento, tem movimentos que são necessários para que a pessoa tenha uma boa mastigação, uma boa fonação, tá? E aí nós precisamos estudar toda essa parte de crescimento facial, certo? E entender como isso está interferindo na vida da pessoa. Então, vocês vão ver mais na frente que existem crescimentos faciais que acabam tendo algum tipo de atraso, de problema, né? E isso vai alterar, por exemplo, a fala da pessoa, o perfil facial da pessoa, né? Vai alterar a mastigação. E aí é a necessidade de ter um tratamento, certo? Para isso, um diagnóstico, obviamente, então a pessoa vai fazer o diagnóstico e vai fazer o tratamento dessa maloclusão, né? Esse tratamento ele pode ser feito com esses aparelhos removíveis, com aparelhos fixos, e também tem casos que é necessário ter um tratamento cirúrgico, né? Eu acho que alguém já deve ter ouvido falar nas cirurgias ortognáticas. Então, em alguns casos ficou tão severo, né, o quadro dessa maloclusão, e aí é necessário ter uma intervenção cirúrgica, seja retirada de um pedaço de mandíbula, né? Às vezes colocar um tipo de placa para ter um aumento, tá? Então, vai depender de cada caso. E aí, né, o que seria uma maloclusão? Ela vai acontecer em todo o mundo, né? Se vocês forem ler lá no livrinho que eu coloco como referência, ela fala que isso acontece muito devido à heterogeneidade, né? Que foi acontecendo, a miscigenação de raças. Então, uma população, por exemplo, que não tinha maloclusão e ela acabava isolada e reproduzindo entre si, muito provavelmente as pessoas teriam um índice baixíssimo, né, de maloclusão. Entretanto, foi ocorrendo uma miscigenação, né, os povos se encontrando e aí acaba que tem toda essa heterogeneidade mesmo. E aí acontece muito, né, as maloclusões devido, por exemplo, um perfil facial de um europeu e aí encontrou com o do índio, né? Enfim, aconteceu essa miscigenação, às vezes a arcada não acompanha o crescimento e aí vai acontecendo, né, os apinhamentos, os diastemas, como também outros problemas, uma classe 2, né, uma classe 3. E a necessidade de observar outros fatores também. A gente vai ver mais na frente que não é apenas uma característica, né, morfogenética. Tem também, por exemplo, algum hábito que a pessoa vem a ter. Então, na infância é muito comum, por exemplo, o hábito de chupar o dedo, chupar a chupeta, né? E aí isso vai também influenciar, tá? Aqui, ó, eu coloquei, existem diferentes quadros, né? Tem a maloclusão, tem crescimento anormal do complexo crânio-facial, que é toda essa questão de cabeça mesmo, de como está se formando a parte de mandíbula, de maxila, tá? E também a má função de neuromusculatura, né? Vocês vão ver que em alguns problemas a musculatura fica um pouquinho complicada, né? Às vezes tem muita força de um lado, pouca força de outro, e aí tudo isso muda a mordida, muda perfil, tá? E também, né, isso pode acontecer isolado ou combinado. Então, a pessoa pode ter só um diastema, como também ela pode ter todos os problemas, né, que existem em questão de uma oclusão. Então, isso é muito relativo. E quais as consequências, né, de uma má oclusão? Então, não é apenas estética, pessoal. Muita gente, né, fica, vou botar o aparelho, corrigir meu sorriso. Mas, assim, existem muitos problemas que uma má oclusão, principalmente uma severa, né, podem ocasionar. Então, desde uma mastigação debilitada, que você vai ter dificuldade para se alimentar, né? Às vezes pode ser doloroso comer alguma coisa mais dura. Uma estética facial desagradável, eu coloquei até aqui, né? Então, aqui é um paciente classe 3, né? Ele vai ter essa mandíbula mais para frente, tá? E aí, ó, depois que ele faz a ortognática, por exemplo, o perfil muda, né? Aqui um perfil, ó,
mais, mais anormal, digamos assim, né? Um perfil curvado, tal, mandíbula prognata, como a gente fala. E aqui não, aqui conseguiu já normalizar um pouco. Pouco não, conseguiu normalizar, né? E aí, ó, também temos disfunção, né, da ATM, que é a articulação daqui, então pode causar dor, né, pode causar estalido. Suscetibilidade à doença periodontal, como a gente viu naquela parte de pério, né, que diastema pode causar problema. Às vezes, uma mordida que está muito errada vai ter um impacto maior em algumas áreas de ligamento, e isso vai causar, né, doenças. Suscetibilidade à lesão de cárie, então é muito comum a gente encontrar em consultório, por exemplo, pessoas que têm grandes diastemas, e aí tem muito acúmulo de alimento, ela não escova mesmo assim muito bem. Outras que têm apinhamentos, apinhamento é muito mais comum, né? E aí fica lá o resto do alimento, ela tem muita dificuldade para passar o fio dental e acaba tendo uma cárie, né, na interproximal, tá? E dicção prejudicada, né, pelo mau posicionamento dos dentes, então afeta também a parte da fala, tá? Com relação à ortodontia, né? Então, o que é que o profissional da ortodontia faz? A ortodontia, ela vai ser a área da odontologia voltada para a supervisão, a orientação e correção do crescimento e maturação das estruturas dentofaciais, incluindo aquelas condições que necessitam de movimentos dentários ou da correção das relações deficientes ou das malformações de estruturas associadas por meio do ajuste das relações entre os dentes e os ossos faciais, pela aplicação de forças ou estímulos e redirecionamento das forças funcionais dentro do complexo crânio-facial, tá? Então, a relação aqui, ó, destaquei fisiológica e estética. Não é apenas modificar o sorriso para estética, né? E vejam que é necessário, né, ter todo um planejamento para fazer essa execução. Não é apenas colocar força, tem que saber onde colocar força, qual o estímulo, qual vai ser o redirecionamento, tem que saber sobre formação óssea, tá? Sobre ligamento periodontal, tem que ter muito conhecimento para agir, né, com essas forças, agir com esses aparelhos. Então, é uma coisa que eu gosto de frisar bastante, né, quando chega o paciente que ele quer colocar aparelho, tem que perguntar a motivação, tem que ver os hábitos desse paciente de higiene, porque não é brincadeira, você tá com o aparelho lá, né, na sua dentição, e aí você quer resolver o problema de estética. Entretanto, quando tira o aparelho, você tá cheio de cárie. Então, é, existem várias coisas que precisam ser avaliadas antes de se colocar, né, o aparelho. Tem que conversar bem com o paciente, fazer toda a instrução dele, fazer uma boa anamnese e também planejar o caso com muito cuidado. Aqui, para vocês terem uma noção, tá? Essa classificação é uma das mais famosas, que é a classificação de Engel, tá? Até coloquei aqui mais na frente, coloquei. Ó, então, eu coloquei aqui para vocês terem uma noção mesmo. Hoje em dia, né, a gente já fala de chave de oclusão, com a parte de cefalometria também tem uma caracterização maior, né, das maloclusões, mas essa aqui é a mais famosa, é a mais conhecida na literatura. É bem tranquilo desclassificar ela, e eu coloquei para vocês terem uma noção. Então, classe 1 vai ser o paciente onde a cúspide mesiovestibular, tá? Ó, pensem aqui, cúspide, né? Mesiovestibular, do primeiro molar superior vai ocluir, né? No sulco vestibular do primeiro molar inferior. Então, esse aqui é o que a gente chama de neutrooclusão, pessoal. Ele tem uma oclusão ok, tá? E, ó, ele vai ter um perfil facial reto, equilíbrio de funções de musculatura peribucal, mastigadora e lingual. Então, a pessoa que tem um perfil normal. Claro que ela pode vir a ter um diastema, ela pode ter um apinhamento, tá? Isso também precisa ser corrigido, mas no geral ela não vai ter uma grande mudança em perfil também, como vocês vão ver nas próximas. Na classe 2, ó, acontece que a cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior vai ocluir adiante, tá? Mais na frente da cúspide mesiovestibular, que seria essa, do primeiro molar inferior. Então, ó, ela passa, tá? Ela vai ocluir mais na frente. Isso significa que
essa parte aqui, né, da maxila, ela vai para frente, tá? Então, tem aquele paciente que tem essa diferença aqui, né? Que tem esse desnível, tá? E esse perfil é um perfil convexo, tá? Então, vai ter uma retrusão da mandíbula. A gente chama de paciente retrognata, né? Com relação à mandíbula. Ó, maloclusão de classe 2 tem uma distoclusão, tá? Se vocês conferirem no livro, em algumas outras literaturas, tem uma subdivisão também, eu coloquei aqui para ilustrar. Então, aqui, né, a gente tem um comprometimento maior de musculatura, né, ou dentes bem inclinados, né, vestibularizados. Então, o paciente realmente super aparência de retrognata, né? Aqui, ó, a classe 2 já tem a divisão 2, a gente vai ter a presença de mordida profunda, né? E aqui é um pouquinho mais leve a questão de musculatura, que é mais presente. Então, a gente consegue fazer essa subdivisão também, tá? E com relação à classe 3, pessoal, na classe 3 vai ser o inverso, né? Se lá a mordida era adiante, aquela vai ser por distal, né? Então, a cúspide mesovestibular, que é essa aqui, tá? Do primeiro molar superior, ele vai ocluir por distal, ó, da cúspide disto vestibular. Então, ó, essa é a disto vestibular e ele veio para cá, ó, veio para distal do primeiro molar inferior. E aqui o perfil facial é côncavo, tá? Então, ó, o paciente tem o prognatismo, né? Lá é retrognatismo com a maxila para frente da mandíbula e aqui a mandíbula ela vai para frente, né? O paciente fica tipo com um queixo maior, mais para frente, mais saltado, né? E aqui, ó, coloquei para vocês terem noção das três, ó, questão de oclusão, tá? Aqui o retrognatismo, aqui o prognatismo. E tem essa ilustraçãozinha, na internet tem várias outras, tem de uns peixinhos também, ilustrando, né, mais ou menos para a gente ver o perfil mesmo do paciente. Então, ó, na classe 1 é um perfil reto, na classe 2 nós temos como exemplo, né, o Bart, dos Simpsons, que ele tem essa parte da maxila mais para frente, né? E na classe 3 eu esqueci o nome desse personagem, mas ele vai ter, né, a mandíbula para frente, tá? Então, dá pra gente ter uma noção de perfil também. E aí, com relação à etiologia, né, das maloclusões, como eu falei, tem a questão da genética, né, de você ter a predisposição a ter aquilo, devido à heterogeneidade, mas também tem outros fatores. Então, eu coloquei aqui, ó, os fatores extrínsecos. Então, tem a parte de hereditariedade, né, a questão de influência racial, tipo facial hereditário, influência, né, na questão do padrão de crescimento e desenvolvimento. Tem deformidades congênitas, então a pessoa que tem lábio leporino, né, paralisia cerebral, torcicolo, sífilis congênita, que pode acabar trazendo, né, algum tipo de deformidade. O meio ambiente, né, influência pré e pós-natal. Então, até vocês vão ver a importância de fazer a amamentação, né? Ele fala lá no livro, aborda. Dá para ter uma aula só sobre isso, é uma aula bem interessante, inclusive se vocês estão trabalhando no SUS, e aí explicam para a mãe a importância, né? Claro que não precisa forçar a mulher a querer amamentar, existe toda essa questão hoje em dia, mas assim, de você explicar que não é só porque o leite é tão importante para nutrir, mas ele também tem, a parte da amamentação tem várias outras funções. Então, toda a questão de sucção, né, musculatura, tudo isso vai influenciar também na força e de como vai ser desenvolvido, né, o perfil facial da criança. Então, problemas nutricionais também, né, hábitos bucais, postura, acidentes e traumatismo. Tudo isso são fatores extrínsecos. E quanto aos intrínsecos, né? Nós temos anomalias de número, então algum dente supranumerário que vai. Tem gente que às vezes tem 5 dentes a mais, tipo, saindo lá por cantos que não deveriam, né? E aí isso acaba causando apinhamento, né? Também temos a questão de ausências dentárias. Então,
Às vezes o paciente não erupcionou o canino, e aí fica aquele espaço, e aí o pré-molar tenta ir para lá, ou os anteriores vão criando diastemas, tá? Então, acaba que isso também causa maloclusão. Tem anomalia de tamanho, né? Anomalia de forma. O freio, quando está mal inserido, eu acho que vocês já devem ter visto que um freio mal inserido, né? O superior, acaba causando muito diastema entre os incisivos, tá? Perda prematura de dentes descidos é um grande problema, né? Muitas vezes a criança tem cárie na infância e aí ela perde o dente muito cedo e aí atrasa toda a erupção, então os dentes nascem totalmente desordenados, né, desorganizados. Retenção prolongada de dentes descidos também é um problema. Então, se você perder o dente muito cedo, é ruim. E perder muito tarde também é ruim. Então, às vezes acontece que o dente vem nascendo e o outro ainda não caiu, e aí ele nasce numa posição que não é favorável, né? Então, tudo isso precisa ser observado. Via de erupção anormal, né? Ele deveria nascer em um local, nasceu em outro. E com relação a cáries e restaurações dentais inadequadas também, né? Isso pode causar algum tipo de problema, tá? Então, são vários fatores mesmo que atrapalham, né? Precisa ser observado tudo isso, por isso a importância de fazer a visita frequente ao dentista, né? Sempre ele pode verificar se tem algum problema, principalmente em crianças, pessoal. Vocês vão ver mais na frente a importância de fazer, né? Desde a primeira consulta, se possível, fica no mesmo dentista, deixa ele fazer todas as anotações, tem uma ficha clínica completa do paciente, para que possa ser promovido, né, a tratamentos, né, que possa interceptar mesmo. Vocês vão ver, né, que existe essa possibilidade antes que tenha o desenvolvimento de alguma coisa mais grave. E aí, com relação ao diagnóstico e tratamento, como é que é feito, né? Então, primeiro de tudo, a gente precisa fazer a anamnese, precisa fazer exame clínico, conhecer toda a vida do paciente, né? Se possível, fazer todo o histórico de saúde geral, saúde bucal, pega essa parte de dados mesmo pessoais para entender, né, um pouquinho da história dele. Faz todo o exame facial, né? Então, não é só olhar a boca, olhar a dente, tem que ver perfil, tem que ver ATM, tem que ver musculatura, sentir se tem alguma parte que é mais forte que outra, né? E, claro, fazer o exame intrabucal. Também são necessários exames complementares, então, sempre é necessário fazer a parte de radiografia, fazer fotografia, né? Não é só fazer a radiografia, a gente faz a panorâmica, tem a parte cefalométrica para traçar o diagnóstico esquelético, né? E aí tem a parte de fotografia também, para você analisar o perfil, tá? E claro que dá para fazer, né, a moldagem do paciente, fazer todo o estudo do caso dele, com a montagem em articulador. Então, é bem interessante de fazer isso, né? Faz a moldagem de estudo mesmo e faz o estudo do caso, tá? Com relação, né, ao diagnóstico. Então, precisa ser feito um diagnóstico facial, ver a questão do perfil mesmo, ver se tem algum tipo de assimetria, né? E analisar tudo que pode estar causando isso. Tem a parte de diagnóstico esquelético, então é feita a análise cefalométrica, tá? Tem o diagnóstico dentário, né? Vai analisar os modelos estudados, ver o que é que pode ser feito para alterar aquilo. Também a questão funcional, então observado tudo, se tem problema de ATM, se tem problema de respiração, se o paciente tem hábitos, né? Então, por exemplo, se ele tem o hábito de chupar o dedo, né? De colocar a língua nos dentes, então precisa intervir nesse hábito. Se o paciente tem hábito de morder caneta, de colocar, sei lá, uma pelota, um pirulito, fica colocando pirulito embaixo, então tudo isso pode estar causando, né, também, ou tá aumentando aquela maloclusão, né, piorando o caso. Então, precisa ser conversado também questão de hábitos, né, questão de postura, questão, às vezes, de respiração. Então, às vezes, precisa indicar um exercício físico, tipo uma natação, ou realmente ter um trabalho em conjunto com o médico para tentar tirar outros hábitos que o paciente venha a ter. E aí, agora, nós vamos entender um pouquinho sobre os tipos de ortodontia, né? Eu coloquei aqui, ó, preventiva e interceptativa.
basicamente, né, a preventiva, ela tenta prevenir que a pessoa, né, ela venha a desenvolver alguma dessas maloclusões. Então, geralmente utiliza o quê? Né? Orientação, exercício físico, às vezes algum tipo de aparelho ortodôntico, né? Para prevenir alguma maloclusão. E a interceptativa, ela vai agir quando o problema ele vai estar lá. Entretanto, o problema não é tão grande, sabe? Não é tão grave. Ela tenta agir antes que seja necessário, né? Algum aparelho fixo, algum tipo de intervenção cirúrgica. Então, coloquei aqui algumas fotinhas, né, para ilustrar. Então, o paciente que chupa, né, o dedo, ele vai ter uma mordida não tão legal, e aí precisa intervir de alguma forma, colocar uma grade aqui, né? Questão de colocar a língua também, a gente coloca grade. Paciente perdeu o dente muito cedo, e aí a gente coloca uma banda, né, aqui, ó, para manter o espaço, mantenedor de espaço. Enfim, são vários aparelhos, né? Aqui, ó, interceptativo para corrigir mordida cruzada, né? Anterior. Então, o paciente tem a mordida, coloca o aparelho. E esses aparelhos aqui, eles são aparelhos, né, móveis, eles não são fixos. Então, vocês veem que ele sai da boca, né? Então, não é aquele aparelho fixo. Aquele aparelho já é utilizado mais em adultos. Esse aqui são aparelhos utilizados em crianças mesmo, quando é possível também modificar, às vezes, a estrutura, né? Óssea. Então, vocês vão ver que às vezes usa disjuntor, expansor de maxila, tá? E aqui na ortodontia corretiva, né, e reabilitadora, então a gente já utiliza dispositivos ativos e passivos para modificar forças, né, que envolvem os dentes. Hoje já existem diversos tipos de aparelhos, antes era só esse convencional, né, das liguinhas de aço. Hoje já tem de safira, de porcelana invisível, então são vários, vai depender, né, do consultório que você vai trabalhar, e do tipo de material que vão utilizar, o tipo de aparelho que o dentista gosta de trabalhar mais, tá? E com relação, né, à cirurgia ortognática, então essa é feita em centro cirúrgico mesmo. Geralmente é feito pelo buco, né, o buco maxilo, e ele trabalha em conjunto com o ortodontista, né? Às vezes é feita a cirurgia, ainda é necessário intervir de alguma forma com aparelho móvel, né, ou fazer algum outro tipo de procedimento. Então é planejado, né, a cirurgia, como eu falei, às vezes é necessário retirar um pedaço de osso, também às vezes é necessário colocar placa para alongar, certo? Então depende de cada caso. E como a equipe auxiliar, né, vai atuar junto com o ortodontista? Então, principalmente dando instruções, né, de higiene, que é super importante. Como eu falei, não adianta nada você estar corrigindo seu sorriso e aí quando você tira o aparelho tá cheio de cárie interproximal, cárie nos brackets, né, nas bandas, que é muito comum de ter. Então precisa orientar de forma adequada, mesmo que ele diga que já sabe, você tem que sempre estar reforçando essa orientação. Então, na parte de aparelho móvel também pode orientar quanto à limpeza, né, higienização. Pode também moldar, né, o paciente, escolher moldeira, moldar para fazer moldagem de estudo, com relação, né, aos instrumentais. Então, depende muito do material que o dentista trabalha, mas, no geral, vocês podem ajudar na colagem dos brackets, né, que é um momento mais demorado, então precisa lá do material de resina, de foto para colar os brackets. Quase sempre quando é bracket quebra um, né? Tem a questão também, às vezes coloca o fio e fica machucando um pouco, então você pode ir lá com o alicate e corta bem rente, né, para evitar que fique perfurando bochecha ou língua, tá? Então, são esses auxílios que a gente espera, né? E o interessante é sempre trabalhar em equipe, trabalhar da melhor forma, para que todo mundo faça o seu trabalho de uma forma legal, de uma forma ágil, né? Já que no dia a dia são bastantes pacientes que vêm fazer manutenção, às vezes vêm fazer a instalação de aparelho. E aí é necessário realmente um trabalho em equipe para agilizar esse processo, tá? Então, de ortodontia a gente fica por aqui. No livro vocês vão poder ver alguns materiais para quem quiser ver, mas no geral acho que são os brackets, né? Tem as ligas, tem a banda. Se utiliza a mesma coisa, ataque ácido, coloca resina e faz a colagem dos brackets, né? Então, é bem parecido com a parte de dentística.
E aí, com relação à odontopediatria, pessoal, eu até quando eu elaborei essa aula, se vocês forem olhar no livro, ele tem uma parte só de odontologia para bebês e uma parte de pediatria, né? Já que a gente divide em fase. Então, até 3 anos seria um bebê, né? Até uns 10 seria já uma criança. E aí tem a fase da adolescência também, que fica com o odontopediatra, tá? Mas aí eu achei melhor juntar, né? Unir todos esses conhecimentos que a gente acaba aplicando em todas essas fases, né? É claro que você vai adequar de acordo com a idade da criança. Então, eu adoro odontopediatria, acho uma especialização muito bonita, né? Quando a gente fala que a pessoa precisa ter amor para fazer, é porque realmente às vezes é estressante, né? Às vezes você precisa ter muita paciência para lidar tanto com a criança quanto com os pais. Eu sei que dentista, quase todo mundo tem medo, né? Então imagina, às vezes você vai levar seu bebê no dentista, criança chora, tá? Então muitas vezes a gente fica com medo, né? Ah, a criança está chorando, mas geralmente ela vai chorar, mesmo que não esteja acontecendo nada. E aí ela chora porque ela não sabe o que é que está acontecendo, é um estímulo diferente, tá? Então, é uma especialidade que precisa mesmo de paciência, precisa de tolerância, de empatia, tá? Exigem várias outras características, né? Várias outras, deixa eu pensar a palavra, qualidades, além de você ser um bom profissional, né? Um bom clínico, além de executar bem suas técnicas, tá? Então, eu já coloco aqui, iniciando com a primeira consulta, né? Se vocês já foram em alguma clínica de odontopediatria, né? Claro que nem todas são assim, às vezes tem só um cantinho, por exemplo, como esse aqui, ó, umas mesinhas bonitinhas, né? Na odontopediatria, tudo deve ser muito lúdico. Então, é ideal, né, que tenha muito brinquedo, que tenha jogos, tenha revista. Até porque uma das técnicas que a gente utiliza mostrar, né, falar e fazer. Então, por exemplo, isso aqui, ó, é um bonequinho daqueles que tem os dentinhos, né? Então você mostra para a criança o que você vai fazer e aí ela ela entende melhor, né? Ela deixa fazer nela, tá? Claro que não é sempre assim, mas existem técnicas que a gente utiliza, né, para melhorar esse atendimento, para deixar ele mais lúdico, deixar mais tranquilo, né? Então, o ambiente já influencia muito. É super importante que quando vocês recebam a criança, né, vocês recebam alegres. Uma coisa interessante, nunca fica mais alto que a criança, né? Sempre é interessante você se ajoelhar, ficar na altura da criança, né? Mostrar que tem respeito por ela, mostrar que tá ali por ela, né? Falando com ela. Então, se você vai, ignora a criança totalmente, fala só com o pai, a criança já fica insegura. Então, o atendimento infantil, ele começa realmente na recepção, né? Você falando com a criança, recebendo ela bem, mostrando realmente a atenção para ela. E aí, se tiver um local que você possa deixar ela lá se divertindo, enquanto não tá tudo ok para iniciar o tratamento, né? Seria muito interessante. E claro, né? Aí como seria feita essa consulta, né? Pensando na primeira. Então tem que ser uma consulta rápida. Muitas vezes na primeira consulta não é feito nada, né? Então é realmente você ter o contato com a criança, ela pegar confiança em você. Não adianta nada chegar, colocar ela já na cadeira e aí ela iniciar de uma forma traumática, começar a chorar, né? Ter medo do dentista e não vai querer voltar nunca mais. Então, às vezes, na primeira consulta, a gente faz só o condicionamento da criança, né? Conversa com ela, mostra no bonequinho o que é que vai fazer, mostra a boquinha dela se tiver uma câmera, né, lá intraoral, então mostra, ó, a tia vai fazer isso aqui, tem esse dentinho seu que tá com um bichinho, né? Então a linguagem muda, não é mais a mesma coisa. E claro que tem que lembrar que essa linguagem vai mudar de acordo com a fase. Então não adianta nada você falar, olha, tem um bichinho no seu dente para uma criança de 12 anos, né? Já é outra cabeça. Então, é super importante você ter o conhecimento também dessas fases, né? Entender o que é que está acontecendo no mundo, porque não muitas vezes a criança chega com outras brincadeiras, outros personagens que às vezes você não conhece. Então, pensando nos meus personagens, eu lembro de Barbie, de princesas, algumas coisas assim, e elas já gostam de LOL, né?
Os meninos gostam, sei lá, de Free Fire, enfim. E aí você precisa também se adequar a esse mundo novo, né? Para você interagir com a criança com aquilo que ela conhece. Então, no primeiro atendimento, né? Muitas vezes você consegue fazer uma profilaxia, você faz uma escovação, faz uma orientação, tá? É sempre legal ter um tipo de reforço positivo, né? Para dar à criança. Claro que não é uma das técnicas que a gente utiliza, não é obrigatório você fazer sempre, mas é bem legal de utilizar. E outra coisa, não é dar um grande presente à criança, né? Às vezes a própria luva, você faz uma carinha lá, entrega para ela, até no próprio atendimento, né? Entrega para ela ficar distraída lá, não ficar o tempo inteiro olhando para o consultório, né? Já que são muitos aparelhos. Às vezes o consultório não tem uma decoração lúdica, então é uma coisa mais branca que lembra o médico, você tá lá de jaleco e agora com o novo normal, né? Às vezes você tá lá todo paramentado e aquilo pode assustar a criança. Outra coisa também, tem que ter muito cuidado com as palavras, tá, pessoal? Então, às vezes a criança não sabe falar, mas ela entende, né? Agulha, dor, sangue, então não fala isso, né? Tem que ter cuidado com isso. Claro que você também não deve mentir, mas cuidado na forma como você vai falar, como vai se referir à criança sobre o procedimento. Principalmente com relação à agulha, tem que esconder, né? A gente tem alguns instrumentais que ajudam, tem aquele bocão de jacaré, então não coloca a agulha já direto na cara da criança, né? Você coloca na cara do adulto, ele já fica com medo. Então, deixa a agulha aqui embaixo, a carpule, né? Deixa na mesa, claro que se for necessário, né? Então, você vai ter que fazer, mas aí tenta fazer da melhor forma. Aqui eu coloquei, ó, só umas fotinhas para ilustrar, então a gente consegue. Tem material também para adaptar a cadeira, né? Quando vai atender um bebê, né? Aqui ensinando com a dedeira, mas já existem escovas bem legais para utilizar em crianças, né? A partir de 1 ano, a partir do primeiro dentinho, né? Então, é realmente pesquisar e entender como vai instruir, né? Tanto os pais e a criança. Aqui, ó, a técnica que eu falei, a técnica de falar, mostrar e fazer, né? O profissional, ele fala, mostra e vai executar o procedimento na criança. Às vezes a gente executa no bonequinho lá, no dos dentinhos, e aí, ou executa na mão dela, né, para ela ver, pega a pasta profilática, coloca um pouquinho na mão e ela sente que não vai causar dor. Aqui também, ó, um bebê, né, ele sendo atendido no colo da mãe, então tem o apoio, ó, da cabeça. Às vezes só o colo não dá certo, então às vezes é necessário que fique a mãe segurando a perna, auxiliar a cabeça, a outra auxiliar fique sugando, tá? A dentista fique fazendo. Então, realmente vai depender de cada criança, né? É interessante que na anamnese você já conversa com o pai sobre o comportamento da criança, às vezes os horários da criança. Então, se aquela criança ela dorme naquele horário, talvez ela esteja irritada porque ela não está dormindo, né? Então, assim, precisa realmente pensar com carinho em todos os passos do atendimento, tá? Não é tão simples quanto atender um adulto que ele vem, ele tem a noção que ele precisa daquilo. Às vezes a criança não sabe que ela precisa daquilo, né? E aí cabe ao profissional tentar transformar no mais agradável possível e também ir conscientizando ela sobre a importância de ir ao dentista, a importância de fazer a escovação e a manutenção da higiene bucal, tá? Aqui, ó, a maca para o atendimento de um bebê, então não é confortável para eles, né, ficarem na cadeira. Às vezes eles ficam escorregando, já atendi muitos que escorregam. E aí tem uns materiais bem legais para se colocar e adaptar para a criança, tá? Aqui, ó, ela tá num raio-x, tá? E sim, crianças podem fazer raio-x, né? Claro que quando casos que sejam realmente necessários. E aqui, ó, atendimento, né, de bebê na posição joelho com joelho. Então, o bebê fica no joelho e a cabeça fica no joelho do dentista, tá? E é super importante, pessoal, que no atendimento, né, seja um atendimento rápido, que todo o material esteja na bancada. Então, geralmente, em atendimento infantil, a gente usa muito abridor de boca, tem questão de atendimento, né, traumático, então, muito com cureta de dentina, né, com
com a parte de ionômero de vidro. Então, tudo isso a gente já se programa antes, para que tudo esteja organizado, com fácil acesso e que o atendimento seja rápido. Não é legal que a criança fique 1 hora no consultório. Eu acho que no máximo uns 30 minutos já, assim, tem criança que não aguenta mais. Elas não aguentam, por exemplo, ficar muito tempo com o sugador, então ela quer cuspir, ela não entende isso, certo? Que ela precisa ficar com o sugador, que não precisa cuspir. Então ela quer ver o que é que você está fazendo, é interessante sempre estar mostrando, sempre estar falando. Então, são detalhes que você também vai pegando com a prática. Se você nunca atendeu uma criança, vai ser bem estranho também você interagir com ela. Mas aí, se você tem vontade, né? Se você lê um pouquinho e entende como uma criança precisa ser tratada, você vai se dar bem, obviamente. É muito lindo atender criança, assim, é bem prazeroso. Quando você termina, é bem legal de ver a criança feliz e dá muita satisfação, tá? E aí, como esse tratamento, né, na criança, o que é que pode ser feito? Então, pode ser feito o controle de biofilme, né? Então, faz uma profilaxia, coloca um flu. Tem criança que tem tártaro, tá? Tem cálculo, então também precisa ser removido. Então, de acordo com a necessidade, né? Também uma coisa bem interessante é pedir um diário, né, de dieta alimentar. Então, pede para o pai, a SB ou a dentista, ou elas em conjunto, pede para o pai fazer durante toda a semana, ó. De 5 horas, Pedrinho acordou e tomou uma mamadeira. De 7 horas, ele comeu um pão. E aí tudo vai sendo anotado. Depois traz novamente para o dentista e faz uma avaliação, né, do índice de açúcar, da quantidade de açúcar que está envolvido, né, do que pode ser modificado. Então, é bem interessante para ver, às vezes, porque a criança está com tanta cárie ou com muito biofilme, né? Então, é um instrumento bem interessante de atendimento, tá? Adequação de meio bucal, né? Tratamento restaurador e manutenção. Então, toda a parte de restauração, parte de selantes, parte de, por exemplo, um dente que não saiu no tempo certo, né? A gente pode fazer uma radiografia para analisar, ou o dentinho lá permanente vem nascendo e o outro não caiu ainda, então precisa ir no dentista para ele fazer a exodontia, tá? Tudo isso pode ser feito no consultório, em tratamentos infantis, né? Um tratamento também que vem sendo mais divulgado é, por exemplo, fazer o teste da linguinha e algumas crianças nascem com a língua presa, né? Então, o quanto antes for realizado esse procedimento, melhor. Vai melhorar, por exemplo, a amamentação, vai melhorar, né, a fala da criança, vai evitar que ela venha a ter algum problema, certo? Então, é interessante levar no dentista também para analisar isso e fazer o procedimento caso necessário. E aí, cuidados no atendimento, né? Então, é como eu falei no início, precisa ter empatia, né? Precisa ter realmente carinho pelas crianças, demonstrar mais felicidade, demonstrar, né, que você se importa com ela, falar com cuidado, orientar da melhor forma, não orienta com palavras super difíceis, né? Então tem que adaptar a linguagem à criança. Aqui, ó, como eu falei, nem sempre só auxiliar segurando vai dar certo, né? Ou só a mãe com a criança no colo. Então aqui, ó, 6 mãos, né? Então, ó, uma segurando a cabeça, o pai aqui, o avô, enfim, segurando aqui, ó, o corpo da criança, auxiliar, né? Sugando, aqui temos outro também, provavelmente segurando pés, e a dentista trabalhando, tá? Então, precisa mesmo de um comprometimento da equipe, né? Precisa saber atuar. Existem outras formas, né? Tem sedação, tem contenção, às vezes feita com aquelas mantas, tá? Isso vai depender de cada caso. E aí você pensa na melhor forma de trabalhar aquilo sem traumatizar a criança, né? Às vezes o atendimento não vai ocorrer naquele dia. Você faz o que for necessário, às vezes limpa a cavidade, né? Coloca um curativo e vê se na outra sessão ela fica um pouco mais calma. Também tem isso, precisa se adequar à situação do dia, tá? Aqui, ó, como eu falei, deixa os materiais prontos já, né? Ah, doutora, vai fazer o quê, né? Ah, vou fazer restauração, fazer exodontia. Então, já deixa tudo na mesa, tudo que for necessário. Já combina antes, já deixa tudo de fácil alcance, né? Para ter um atendimento rápido. Porque se for organizar a bancada, depois que a criança está na cadeira
isso vai levar mais tempo, né? Então, deixa tudo organizado. Claro que também, se for, por exemplo, material como a carpula, não deixa tão visível, né? Ou deixa ela tampada. E aí, vai ganhar tempo no atendimento, tá? Finalizando a parte de pediatria, a gente vai agora para pacientes com necessidades especiais, tá? E uma coisa interessante é que, geralmente, quando a gente faz a especialização de pediatria, a gente também, né, pega habilitação para pacientes com necessidades especiais, em grande parte, já que no atendimento infantil a gente acaba adaptando muita coisa. Então, as pessoas acabam associando, né, essa facilidade maior de lidar com pacientes com necessidades especiais, principalmente que em clínicas acaba tendo um grande público infantil que tem algum tipo de necessidade. E aí, as pessoas atendem também nas clínicas de especialização. Então, o termo PNE, né, que é pacientes com necessidades especiais, foi proposto por Glasman e Miller em 88, tá? E é utilizado para referir-se a pessoas que apresentam condições médicas, sociais, psicológicas ou físicas, né, que resultam em limitações para receber tratamento odontológico e ou prevenir doenças bucais pela manutenção diária da higiene bucal. Uma coisa interessante é que o Brasil foi o primeiro país a reconhecer, né, o PNE como especialidade odontológica, que foi em setembro de 2001. Então, lá no livro traz uma introdução bem interessante, né, que acaba que é um pouco confuso isso, porque existem muitas classificações, ainda existe um tabu muito grande, né? Então, ele é bem claro em dizer que PNE não é, por exemplo, apenas alguém que tem alguma certa deficiência visual, uma deficiência motora, né? Uma deficiência física. Também é uma pessoa, por exemplo, que pode estar com algum tipo de necessidade naquele momento. Então, uma gestante, ela pode ser classificada como necessidade especial, né? Por exemplo, um paciente com uma doença crônica, um hipertenso, um diabético. Então, hoje em dia já tem essa visão mais abrangente, né? Que necessidades especiais abrangem pessoas que têm algum tipo de limitação. Então, uma pessoa com uma diabetes, ela vai ter, por exemplo, que ter mais cuidado com a questão de doença periodontal, né? Com cicatrização. Um paciente hemofílico tem toda a necessidade de planejamento do tratamento dele, tá? Como também uma pessoa que tem, por exemplo, uma deficiência visual. Talvez ela não consiga fazer a manutenção da higiene bucal de uma forma tão ok, né? Se não tiver ninguém para orientar ela. Então, é importante que ela faça a visita regular ao dentista, né? Para sempre acompanhar isso, certo? Uma pessoa que tem uma deficiência motora, né? Talvez ela não consiga fazer a escovação adequada. Então, precisa também de uma manutenção, certo? Precisa de alguém auxiliando ela. Então, tem que ter em mente, né, que existem várias classificações e que qualquer pessoa pode vir a ter uma necessidade especial e atrapalhar, né, ou dificultar a sua manutenção de higiene bucal. Por isso, a importância do dentista fazer, né, esse acompanhamento e orientar a pessoa da melhor forma, tá? Então, eu trouxe aqui uma classificação para vocês entenderem. Ó. Existem pacientes com deficiências, né? Seja deficiência intelectual, física, visual, auditiva ou múltipla, né? Que ela vem a ter essas em combinação. Pacientes com alterações temporais, como eu falei. Então, uma gestante, uma pessoa obesa, um queimado, um acidentado, né? Um transplantado, químico dependente, vítima de violência infantil e doméstica, pacientes geriátricos, né? Pacientes com alterações comportamentais, então autistas, fóbicos, hiperativos, esquizofrênicos, neuróticos, psicóticos, pacientes com alterações sistêmicas, né? Então, cardiopatas, nefropatas, hepatopatas, endocrinometabólicos, oncológicos, imunodeprimidos, hemofílicos e pacientes com doenças infecto-contagiosas, então, portadores de vírus do HIV, né? De doenças sexualmente transmissíveis, de hepatites, de tuberculose ou influenza, tá? Então, assim, são vários quadros, né? Cada um vai ter sua peculiaridade, certo, pessoal? Então, por exemplo, você não tem como atuar na gestante e no geriátrico da mesma forma. Aqui tem muita alteração hormonal,
O geriátrico já tem toda a questão de sequelas de idade, né? Tem questão, às vezes, limitação de movimentos. Uma pessoa, por exemplo, que não escova, às vezes é tão ruim quanto um neurótico que talvez esteja escovando demais os dentes, né? Pode estar desgastando, ele pode utilizar muito enxaguante, tá causando algum problema em mucosa, tá? Então, assim, são várias abordagens, por isso também que é tão difícil de trabalhar, porque você não vai ter como lembrar de um protocolo clínico para cada uma dessas necessidades, né? Então, é muito questão de prática, questão de você ter empatia, de às vezes você não saber o que fazer. Então, ó, hoje eu vou fazer a anamnese, vou estudar seu caso, vou pensar no melhor diagnóstico, a gente vai resolver, não se preocupe, mas assim, você também precisa ser humano, entender que você precisa estudar, às vezes, pedir a opinião de alguém, pesquisar na literatura, né, o melhor a se fazer, tá? E aí, né, como é feita a clínica e atendimento? Então, é realmente ter a acessibilidade, né, por exemplo, para ter o acesso de cadeira, adaptar o paciente na cadeira, né, seja, às vezes o paciente obeso não cabe na cadeira, então é uma coisa a se pensar. Tem questão de limitação de movimento, né? Então, por exemplo, ele senta, você ajustar a cadeira para ele sentar. Uma pessoa idosa, ela não vai conseguir ficar cuspindo, não vai conseguir ficar levantando. Então, tem que pensar em tudo isso, né? Igual como você pensa na criança, que você vai atender da melhor forma, tem que pensar nas necessidades também dos outros pacientes. E aí, né? Ter uma equipe bem treinada, então sempre precisa ter o auxílio, né? Às vezes em algum tipo de contenção. O atendimento também é interessante que seja rápido, né? Para não cansar o paciente, não estressá-lo. O vínculo com o cuidador do paciente com necessidade especial é muito importante. Ele que conhece tudo, né? Conhece os jeitos, conhece mania, conhece os sinais que o paciente vai dar. Então, é realmente um trabalho em equipe, né? Para se fazer da melhor forma. E é isso, pessoal. No livro vocês veem lá que fala cada um, ele explica um pouquinho, né? Cada uma dessas deficiências, tenta abordar de alguma forma para quem tiver interesse. Basicamente, o atendimento sempre tem que ser feito em equipe, tá? Um atendimento que precisa ser organizado, ser programado, se possível, né? Organiza antes, liga, confirma o paciente, vem, ó, o paciente vem em 3 horas. Beleza, a gente vai fazer o que nesse paciente? Não, vai fazer a exodontia. Então, já organiza a bancada, já organiza a mesa, tenta deixar tudo o mais fácil possível, né? Você otimiza o tempo, nesses casos, tanto de pacientes infantis, como de pacientes com necessidades especiais. E caso seja um procedimento mais demorado, tenta deixar um ambiente agradável, né? Às vezes uma música, às vezes as luzes interferem, né? Tem toda a questão do cheiro, alguns consultórios trabalham com aromaterapia, tá? Então, são coisas que também a gente vai aprendendo na prática, né? Vai aprendendo com cada pessoa, não tem como saber um protocolo específico, já que cada pessoa é diferente. Então, eu já atendi pacientes com necessidades, né, especiais, que foi bem tranquilo. Eu fiz o procedimento tranquilamente, dei as recomendações, o procedimento demorou, era uma extração, mas também já atendi alguns que a gente não fazia nada, só fez conversar, desenhar, tá? Teve que fazer todo um condicionamento durante algumas sessões para que ele permitisse, né, realmente fazer o procedimento. Então, vai depender do caso, vai depender do seu treinamento, de sua empatia, né? De várias características, e é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo, tá? Vamos finalizar aqui. Então é isso, pessoal. Eu vou mandar a última atividade, certo, para vocês. E aí a gente finaliza essa parte de especialidades odontológicas. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso queiram saber sobre mais alguma, né, especialidade, podem entrar em contato comigo e a gente se comunica, né, por outros canais, tanto por e-mail como também pelo grupo, né, do WhatsApp, certo? Então, até a próxima disciplina. Espero que todo mundo tenha entendido e se identificado com algum. É muito legal quando a gente se identifica e às vezes acaba estudando, né, uma especialidade mais a fundo, que vocês descobrem todo o mundo que existe nela, né? Tanto questão de instrumental, que a gente acaba comprando muito instrumental, como questão de técnicas também.
para sempre estar melhorando nosso atendimento. Tchauzinho e até a próxima.